Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de gramática, gramática explicada de uma forma ampla. Antes de começar, vou colocar alguns recados. O primeiro é, de novo, esse vídeo vai ser explicado em português e inglês, então na descrição do vídeo vai ter um link que te leva direto para a explicação em português e um link que te leva direto para a explicação em inglês. Então, para quem quiser somente a explicação em português, vá lá no link. Quem quiser explicação em inglês, vá lá também no link e te leva direto para lá. A outra coisa é que o assunto que vai ser tratado hoje, que é estruturação de um tempo verbal, ele é um pouco mais extenso. Então eu tive que dividir essa explicação em 2 ou 3 vídeos. Vamos ver como os próximos vídeos vão aparecer no tempo, né? Mas então, no final desse vídeo, talvez algumas perguntas fiquem ali rodeando vocês, que talvez sejam respondidos no próximo vídeo. Então continuem acompanhando a postagem de vídeos para poder, no final, ter um compreendimento global sobre todo esse assunto, ok? Então vamos lá para as explicações, mandar brasa aí nesse assunto aí. Então, pessoal, essa aqui é a explicação em português sobre o assunto estruturação do tempo verbal. Eu não vou explicar nesse vídeo cada tempo verbal, só como estruturar ele, como identificar o verbo auxiliar, o verbo principal e a função deles nas sentenças. Para isso, o que eu vou utilizar é a nossa famosa sentença "You are studying English at home now", tá? Aqui eu já marquei o que é o verbo auxiliar na sentença e qual é o verbo principal. You are é o auxiliar e o studying é o verbo principal. A ideia é, quando eu olho para essa sentença e eu identifico o auxiliar e o verbo, o auxiliar vai me falar se o tempo que eu estou lendo, que eu estou falando, ele é passado, presente ou futuro, e o verbo principal vai me falar se esse tempo está no simple, no continuous ou no perfect. Então essa daí é a regra que é colocada seria a nossa quinta regra, né? Junto com as outras 4 regras do vídeo anterior. Que é isso que eu acabei de falar. O verbo auxiliar vai me definir o passado, o presente ou o futuro, e o verbo principal vai me definir se a sentença está no simple, continuous ou no perfect. Então assim, tendo essa nova regra que a gente tem em mente, junto com as outras 4 regras apresentadas no vídeo passado, então assim, se você não assistiu o vídeo passado, assiste lá. Lá na descrição do vídeo eu vou colocar o link apresentando esse vídeo que traz essas 4 regras. Uma dessas regras, na verdade a mais importante que a gente vai usar aqui é: conforme você for escrevendo uma sentença positiva, negativa ou uma pergunta, as palavras não se modificam, elas apenas alteram a posição no meio da sentença. Então, com base nisso, a gente vai construir sentenças positivas, negativas e perguntas de 4 tempos verbais que eu escolhi: o present continuous, o present perfect, o present simple e o past simple. E a sentença base, o verbo base, vai ser o study, daquela sentencinha "You are studying English", "You are studying English". Então, dessa sentença a gente vai transformar ela em present continuous, present perfect, present simple, present e past simple, tá? Então, assim, o que eu vou pedir pega um pedaço de papel, uma caneta e tenta escrever as sentenças antes de elas aparecerem aqui no vídeo, né? Daí você vai entender como funciona, vai entender o raciocínio. Então, no present continuous, o verbo study, o auxiliar am, is, and are, e o verbo principal com ing. Como é que você escreveria essa sentença positiva no present continuous? You are studying English. Agora, seguindo aquela regra da sentença negativa, como é que você construiria uma sentença negativa com base nessa sentença? You are not studying English, colocando not entre o auxiliar e o verbo. Essa daí era uma das regras do vídeo passado. E como é que você faz a pergunta?
você inverte a posição do sujeito com auxiliar. Are you studying English? Então aí já tem algumas regrinhas que a gente verificou do vídeo passado. E é interessante que você pode notar que nenhuma das palavras foi alterada. You, are, studying, English, English, English. Então, mantém essa regra. Isso daqui é um present continuous, porque are é present, é o auxiliar do presente, e studying com ing é continuous. Então eu tenho present continuous, tá? Como é que isso daí funcionaria, por exemplo, no present perfect? O verbo continua sendo study, essa daqui seria mais ou menos a nossa sentença base, auxiliar have or has, e o verbo principal da terceira coluna. Então como é que você construiria uma sentença positiva do present perfect, né? You have studied English. You have present, auxiliar do presente, studied, um verbo da terceira coluna, então perfect, então eu tenho aqui present perfect. Se isso daqui é uma sentença positiva, como é que você constrói a sentença negativa? O not entre o auxiliar e o verbo. You have not studied English. E como é que você faz a pergunta? Inverte a posição do auxiliar e do sujeito. Have you studied English? Então, de novo, aqui eu mantenho as regras de construção de sentenças negativas e perguntas e não altero a escrita de nenhuma das palavras. You, have, studied, English, English. Daí a gente vai para o present simple agora. No present simple, eu vou pedir para a gente começar com uma sentença negativa, tá? Sentença negativa com o verbo study, auxiliar do or does. Então faz lá uma sentença usando you e uma outra sentença usando he. You, o auxiliar vai ser o do, e o he vai ser o auxiliar does. E o verbo normal, study, tá? Como é que ficaria essas duas sentenças com o sujeito you, com o sujeito he, no present simple? You do not study English e he does not study English, né? Então, do, auxiliar de presente, does também, e study é o verbo da primeira coluna, simple. Então, o que eu tenho aqui é o present simple. Se isso daqui é uma sentença negativa, como você vai fazer uma sentença positiva nesse caso? Vai remover o not. Se para construir uma sentença negativa eu insiro o not, de uma sentença negativa para construir uma positiva eu só retiro o not, né? Então, you do not study English e he does not study English. E como é que eu faço a pergunta? Eu inverto a posição do auxiliar com o sujeito. Do you study English? Does he study English? De novo, né, eu tenho do present, auxiliar no presente, study simple, primeira coluna, e eu não alterei nenhuma palavra. Mantive a estrutura da sentença negativa, da pergunta, e não alterei a escrita de uma palavra. You, do, study, English, English. A mesma coisa aconteceu aqui. Does, study. Tá? Vamos fazer a mesma situação no past simple, começando também pela sentença negativa, né? O auxiliar vai ser o did e o verbo principal vai ser o verbo normal, tá? Para a sentença negativa, you did not study English. Então, did é um auxiliar do passado, então past. E o study é um verbo normal da primeira coluna, então simple. Então, o que eu tenho aqui é o past simple. Se isso, de novo, é uma sentença negativa, como eu construo uma sentença positiva utilizando as regras que a gente já viu até agora? Eu vou remover o not. Então, you did not study English. E como é que eu faço a pergunta? Did you study English? Então, de novo, did, auxiliar no passado, study da primeira coluna simple. Então, o que eu tenho aqui é um past simple. Eu não alterei a escrita de nenhuma palavra. Did, study, English, you. Então, tudo isso está correto.
Agora, você talvez esteja se perguntando sobre 3 sentenças que foram escritas ali. You do study English, he does study English e he did study English. Essas sentenças, elas estão corretas ou não? Na verdade, elas estão corretas. Por que elas estão corretas? Porque você seguiu a regra. Você seguiu aquela regrazinha de como construir uma sentença positiva, de como construir uma sentença, uma pergunta. Você não alterou a escrita de nenhuma palavra e, olhando para o auxiliar, você define se é passado, presente ou futuro. E olhando para o verbo, você consegue definir se é simple, continuous ou perfect. Então, a sentença está correta. Se você quiser escrever desse jeito, você pode. Se você quiser falar desse jeito, você pode. Só que ela não é normal. As pessoas geralmente não falam desse jeito, tá? Elas falam quando elas querem enfatizar alguma coisa. Então, por exemplo, em português alguém te pergunta lá, você estuda português? Desculpa, você estuda inglês? E você responde, estudo. Daí a pessoa te fala, mas você não fala inglês. Daí você fala, pô, eu falo inglês. Eu falo inglês. Em português você enfatiza desse jeito, na entonação de uma palavra. Em inglês você enfatiza com do. You don't speak English. Oh yes, I do speak English. Daí você enfatiza usando esse auxiliar no meio, tá? Agora, quais são as outras possibilidades que você tem para poder escrever a mesma sentença, né? Então você tem aqui you do study English, he does study English, you did study English. Eu falei que isso daí não é uma sentença normalmente utilizada, é só utilizada para poder enfatizar. Mas ela é muito utilizada. Então eu vou contar uma historinha aqui para ver se a gente consegue memorizar a situação de reescrever a sentença sem auxiliar. Vamos falar sem auxiliar, né? Então, vamos lá para a historinha. Os ingleses utilizavam muito essas sentenças, elas são as sentenças simples, então elas eram muito utilizadas. Então, em vez de ficar falando you do study English, you do study English o tempo todo, eles imaginaram, vamos retirar o auxiliar dessas sentenças e fazer uma sentença sem auxiliar. Daí eles caíram no you study English, he study English, you study English. Entre essas duas, de repente não haveria tanto problema. Presente. O problema está aqui, ó, porque ele começa a colocar you study English, you study English. O que é presente e o que é passado, né? Então, para diferenciar uma da outra, eles foram lá e falaram, vamos retirar o do daqui, né? E vamos retirar o de daqui, porque daí quando eu retiro o do, as duas primeiras letras e as duas primeiras letras aqui, sobra esse de que eu jogo lá para o verbo. Daí eu altero a escrita do verbo. You study English, you studied English. Daí você tem a alteração realmente aqui, isso é presente e isso é passado. Mas assim, né? Nunca vamos deixar simples uma coisa que a gente pode complicar um pouquinho, né? Eles devem ter pensado, se eu fiz isso daqui no presente tirando o do, vamos tirar o do desse daqui também, e para complicar a vida de todo mundo, vamos colocar esse S lá no final do verbo. Daí eu vou ter you study English, he studies English, tirando esse S, jogando para o final do verbo aqui, you studied English, tá? Então, no final das contas, o que eu vou ter é you do study English, you study English, he does study English, he studies English, you did study English, you studied English. Todas essas 6 formas são corretas. A primeira linha ela é usada para enfatizar uma situação e a segunda linha é o utilizado normalmente no dia a dia, tá? Então, pessoal, essa daí foi a parte do português. Para aqueles que vão para aqui, aí está o e-mail, tá? walterfernandoinglês@gmail.com. Só mandar as dúvidas aí. Para aqueles que vão continuar assistindo a parte em inglês, eu vou reapresentar esse e-mail ali no final, tá? Guys, this is the English version of the explanation related to the structure of the tenses. For this explanation, we are going to use the same sentence that we've been using so far. You are studying English at home now, all right? The idea of this
subject is to look at the auxiliary verb and the main verb and to discover the functions of these verbs, auxiliary and main verb, in the sentence, alright? By looking at the auxiliary verb, we are able to discover if we are talking about the past, the present, or the future. And by looking at the main verb, we are going to be able to verify if the sentence is simple, continuous, or perfect. So this is the next rule that we have, all right? Auxiliary verb gives me if the sentence is past, present, or future, and the main verb gives me if the sentence is simple, continuous, and perfect. And this is the fifth rule, all right? The other four rules that we verified, they are in the previous video, all right? So if you don't, you haven't watched the last video, go there. There is a link in the description of this video, and then we are able to construct this table that I wrote here. All right. To construct the table of to construct this table, we are going to have in mind this rule that we have verified, in this video, and the other four rules that we verified in the previous video. Just to give an idea. Negative sentence, you put not between the auxiliary and the verb, and the question, you invert the positions of the subject and the auxiliary. And don't forget, don't modify the written words of any of these sentences, in the positive, in the negative, and the question. When you write one word, you don't modify to the next one, all right? Having these rules that we've just talked in mind, let's construct positive, negative, and questions for every tense that we have here. Having in mind the verb stud, the auxiliary N is and are for the present continuous, and the verb with ing, we are going to have a positive sentence. So take a piece of paper, take a pencil or a pen, write sentences while we are practicing here, all right? So how do you make a positive sentence in this case? You are studying English, all right? Are is the auxiliary in the present. Studying with ing is the verb in the continuous form. So we are going to have present continuous, all right? How do you make it negative sentence? Insert not between the auxiliary and the verb. And how do you make a question? Invert the position of the subject and the auxiliary. Are you studying English? Now, if you look at these three sentences, you're going to verify that the words are alike. They are not modified. Studying, 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 are, you, English, English, English. And this rule needs to be respected in the next three tenses that we have down here, all right? Let's go to the present perfect. Present perfect verb study, auxiliary verbs have or has, and the main verb in the third column. How do you make a positive sentence with the present perfect? You have studied English. Have auxiliary in the present, studied, verb in the third column, perfect. So I have here present perfect. If this is the positive sentence, how do you make it negative? Insert not between the auxiliary and the verb. And how do you make it a question? Have you studied English? Inverting the position of the auxiliary and the subject. All right. Again, have, studied. The words are not modified. For us to do the same job that we've been doing here with the present simple, I'm going to ask you to start with the negative sentence, okay? So, negative sentence, verb study, auxiliary do, and does. Let's make two sentences this time, all right? And the main verb in the first column. So, how do you make negative sentences? Negative sentences in the present simple. You do not study English, and he does not study English. Will not goes between the auxiliary and the verb, all right? Do auxiliary in the present. Study first column gives me simple. So I'm going to have here present simple. Now, if this is the negative sentence, how do you transform it into a positive sentence? You remove not.
To construct a negative sentence, I insert the word not. To construct a positive sentence, I remove it. All right? You do not study English. He does not study English. And how do you make a question? Inverting the position of the auxiliary and the subject. If you look at these three sentences again, all the words are written alike. So do, study, and the same thing here happens. The same thing happens here. Does, study. So the rules are maintained. Let's do the same thing in the past simple, starting again with the negative sentence. Auxiliary did and the main verb in the first column, okay? You did not study English, not between the auxiliary and the verb. Did the auxiliary in the past, study the verb in the first column, going to have simple. So the tense is called past simple, okay? To make a positive sentence, I just remove not from the negative sentence. You did study English, and to make a question, I invert the position of the subject and the auxiliary. Okay. You may be asking yourselves if these three sentences written here, if they are correct. Okay, and I'm going to tell you, yes, they are correct. You respected the rules, so they are correct. The point is that you're just going to use, not just, but you're going to mainly use this form of sentences in one specific situation to emphasize something, okay? Usually they don't say the sentences like that, and they don't write the sentences like that. You can, to emphasize. For example, if someone asks you, do you speak English? And you say, yes, I speak English. But the other person says again, no, you don't speak English. And then you want to emphasize and say, no, I do speak English. Believe me, I do speak English. And then you emphasize a situation by using the auxiliary do, does, or did in the middle of your sentence. But what happens? I'm going to tell a story just to try to, that's not real, that's not a real story, but just to try to make you remember the situation. Maybe the English people said, oh, we use this sentence too much, so let's remove the auxiliaries from these three sentences, so you're going to have it simpler. Instead of saying you do study English, let's say you study English, he study English, and you study English. But then, by doing that, removing the auxiliaries from the sentences, you have a problem. You study English and you study English. So which one is present and which one is past? So to try to fix this problem, they said, oh, let's remove the two letters from the auxiliaries and put the third letter from did at the end of the verb. So I remove, I remove do from here, and then I'm going to have you study English, no problem. But I remove the D from here, and I put the other D, at the end of the verb. You studied English, and it would be okay. I'm going to have present, you study English. I'm going to have past, you studied English. But then, maybe they said, but let's make it more difficult for them, all right? And let's do that also with the auxiliary does, and let's put es at the end of the verb. And let's modify this verb also. I'm going to have you study English, he studies English, you studied English. And I'm going to have then, with that, two forms of writing the same sentence. One to emphasize, one to write it normally. You do study English, you study English. He does study English, he studies English. You did study English, you studied English. All these three forms, these forms are correct, okay? One to emphasize, one to make it normal, simpler. Guys, that was the explanation in English. If you have any questions, any suggestions, write an email to walterfernandoinglês@gmail.com, okay?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, esse assunto ainda não acabou, então assista o próximo vídeo para poder entender todo o contexto que está sendo explicado. Isso aí. Então, um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.